a coisa já não funcionando direito, a gente já fica desesperado. Então a gente viu a extinção da punibilidade semana passada, e são aquelas situações que estão fora do conceito de crime. A gente sabe que o conceito de crime é analítico, vamos chamar assim, né? É o fato típico, antijurídico e culpável. Tem alguns que ainda entendem que é um conceito bipartido, fato típico e antijurídico. Respeito às pessoas que pensam assim, mas unanimidade, a punibilidade não faz parte do conceito do crime. Então, se a gente consegue ou não aplicar a pena nessa pessoa, é indiferente dela ter cometido o crime ou não. Então, a gente sabe se ele cometeu o crime e morreu, o crime existiu. E isso vai dar algumas consequências que a gente já viu na unidade 6, os efeitos da condenação, que a imensa maioria dos efeitos da condenação se extingue com a morte do agente, que é o nosso primeiro efeito, nossa primeira extinção de punibilidade, mas até o limite da herança, a gente tem a prestação pecuniária e a perda de bens ou valores que os herdeiros, no limite da herança, vão sofrer, ou eu prefiro dizer, vão deixar de ganhar, porque eles não vão sofrer nada no bolso, mas aquela herança que iria entrar, não entra, se dependendo da quantidade do que eles do que o autor do crime praticou e deixou de herança negativa, vamos chamar assim. E depois a gente viu anistia, indulto e graça. A gente viu que anistia é uma lei, Congresso Nacional, o presidente da República sanciona como todas as outras leis, e ela extingue fatos. E eu deixei uma atividade que ainda está aberta, que eu vou comentar depois, então não posso comentar agora. Vocês querem falar das 6, né? Eu já deixei a 7 com uma perguntinha, uma pegadinha na perguntinha, mas como a prova é daqui 15 dias, eu acho, né? Então, semana que vem, se ninguém me perguntar, eu falo da pegadinha que eu deixei na atividade 7. E ela é indistinta, né? Ela paga, como é uma lei, ela é indistinta, ou seja, ela tem efeito ex tunc, ex nunc, ou seja, ela vai para frente, para trás, apaga tudo, não deixa efeito nenhum. E ela pode ser feita antes da condenação, depois da condenação, antes mesmo que a pessoa tenha cometido o crime. Já o indulto e a graça, que são basicamente a mesma coisa, só que a graça é individual para uma pessoa ou para um processo, se tiver 2, 3, 4, mas é um processo, é graça, e o indulto, ele é coletivo. São feitos pelo presidente da República, o mecanismo que o presidente da República coloca em prática aquele poder que a Constituição lhe deu no artigo 84, inciso 12 ou 13, se me falha a memória, é o decreto presidencial. Até me perguntou, mas o decreto tem esse poder todo? Não é que o decreto tem esse poder todo, a Constituição deu esse poder. E aí o veículo para ele pôr em prática esse poder que a Constituição deu é o decreto, tá? Então, é esse jogo de palavras que a gente não pode perder, porque um decreto é uma norma abaixo de validade, abaixo da lei. E é isso. Aí depois a gente viu a indulto, graça e anistia, depois a gente deu uma olhadinha. Os efeitos da condenação permanecem no indulto e na graça, porque é posterior à condenação. Essa é uma diferença interessante que a gente precisa guardar. O indulto não se confunde e a graça não se confunde com a saída temporária de presos, artigo 122 da LEP, que a gente vê todo fim de ano, e o indulto, coincidentemente e tradicionalmente, não é uma determinação legal, é o indulto natalino. O presidente pode fazer esse ano o indulto de festas juninas que está chegando? Pode, nada obriga ele a fazer o de Natal. Mas há mais de 80 anos está se repetindo esse indulto natalino. Aí tem essa confusão, né? Ver aquela saída temporária de presa, é o pessoal que está de indulto, depois ele volta. Indulto não volta, é extinção de punibilidade. Tá bom? E aí depois vimos o abolício criminis, que é a lei deixa de criminalizar uma conduta, artigo 2º do Código Penal,
Esse é fácil, a gente já viu. Vimos a decadência, a prescrição, a decadência e a perempção, né? E aí eu expliquei a decadência, não expliquei a perempção, e a gente hoje vê a prescrição logo no finalzinho. Agora me achei aqui. Então, decadência não vou repetir, que a gente sabe que é aquele prazo de 6 meses que o agente tem para fazer a queixa através de um advogado, sabemos disso, num crime de ação penal pública, um crime de ação penal privada, ou 6 meses para apresentar a sua representação. A gente vai ver isso semana que vem, mas eu já antecipo hoje. A representação não tem forma. É só você quer processar a pessoa? Você fala na delegacia, quero. Artigo 147, é ameaça. A gente vê isso semana que vem com mais calma. Mas é só esse consentimento para o Estado, em alguns crimes de ação penal pública condicionada à representação, você dá essa autorização. A queixa-crime é diferente. A queixa-crime é uma peça jurídica que o seu advogado precisa produzir. Tá bom? Então vamos dividir a tela aqui com vocês e vamos continuar aqui na perempção. A perempção tá aqui, pronto. A perempção na verdade, um instituto processual penal. Vocês estão no terceiro semestre e vocês ainda não viram a perempção no processo civil, mas é igualzinho. No processo civil, é muito parecido no processo civil e no processo penal, mas a gente vai explicar direitinho para vocês. Essa imagem aqui da preguiça já vai dar uma ideia do que é. É aquela pessoa, é a punição do preguiçoso, aquele que abriu uma ação privada e abandonou essa ação. A lei fala no artigo 60, incisos 1, 2 e 3, deixa eu voltar aqui, mais de 30 dias sem movimentar uma ação. Se o nome é ação penal privada, é uma ação que o Ministério Público, o promotor, não funciona. Ele não vai lá na ação penal privada. Ele fica, às vezes, de fiscal. Às vezes, ele vai lá só fiscalizar, ver se está tudo correndo. Às vezes. Mas ele não tem função nenhuma. É o seu advogado que fez a queixa-crime que vai dar andamento ao processo. Mas se tiver uma audiência e você, autor, faltar, perempção. No processo civil, você tem 2 chances de perempção. No processo penal, uma falta, você perdeu a ação. Não é você perdeu a ação, é extinção de punibilidade. Aquele crime de calúnia, de injúria ou de difamação, que você queria processar alguém que te ofendeu no Facebook, na rua, enfim. A ação é extinta e o seu direito morre, né? Porque é extinção de punibilidade. Você não tem como retornar. Tá bom? Então, o artigo 60 lá do Código de Processo Penal, e é a sanção pela inércia processual. E o artigo 60 do Código de Processo Penal tem lá várias hipóteses, mas a gente só vai passar para vocês. Mais de 30 dias sem dar andamento ao processo. Então, você instaurou a ação, você e o seu advogado são os donos da ação. O que o promotor faz num processo de homicídio, de roubo, de furto, você ou seu advogado tem que fazer no processo de injúria, de calúnia, de difamação, de esbulho possessório, artigo 161, que vocês vão aprender semana que vem. Enfim. Quando o autor o ofendido, né, ele morre, né, o autor da ação penal privada morre, esse direito passa para os sucessores, que nem herança. Só que agora eles ganham 60 dias a mais, depois que eles são intimados, olha, havia uma ação penal em nome do seu pai. Foram intimados? Quando aqui voltar essa certidão, que é o Oficial de Justiça certifica que intimei os sucessores, dali conta 60 dias. Se ninguém veio ao processo dar andamento, acabou. Então vejam que é uma punição
é uma punição fatal, vamos dizer assim. Quando no processo civil é um puxão de orelha, que você tem ainda mais uma ou duas chances, no processo penal é uma punição fatal. Acabou o processo, você não consegue mais penalizar essa pessoa. E essa outra penalidade está no inciso 4 do 60, e eu vou explicar, eu não, o professor de processo penal, que pode ser eu, no 7º semestre, vai explicar isso para vocês com mais detalhes. Esse não é o momento. Nas alegações finais, você instaura um processo. Aí vem a denúncia do promotor ou vem a queixa-crime do advogado. E aí passa a palavra para o acusado. O acusado responde à acusação, apresenta testemunhas, aí o processo começa. E aí tem a inquirição de testemunhas, vem as provas, aquelas que foram colhidas lá na fase do inquérito, vem o resultado de perícia, os bens que foram apreendidos para fazer perícia, tudo vai chegando no processo. E aí chega no finalmente, está tudo pronto, ouvimos todas as pessoas, está tudo aqui, vem alegações finais ou memoriais. Ou seja, você agora vai dizer por que ele é culpado e o acusado vai dizer por que é inocente. Isso aqui é uma peça jurídica que cai no AB, cada 2 concursos cai uma alegações finais para fazer. Se você fez uma ação penal privada, você é um advogado, a punição é para o autor, né? Mas quem faz isso é o advogado. E ele esquecer na ação penal, nessas alegações, de pedir assim, ó, depois de fazer lá as considerações, solicita a condenação do autor, se ele não fizer esse pedido, é considerado um perdão. Então ele é punido com a perempção, arquiva-se um processo. Você não ratificou o pedido de condenação? Considera-se perdão. Então essa é a perempção. Vocês, como perceberam, é um instituto processual. Eu não vou cobrar de vocês. O que eu vou cobrar de vocês na prova é isso. É a punição. É a punição do autor de uma ação penal privada que perde prazo, que não dá andamento ao processo. Na prova, é isso que vocês precisam saber. Não vão precisar saber de mais detalhes. Claro que serão exemplos, né? Vocês já perceberam que eu vou colocar casos lá na. E vocês vão perceber que, ó, passou de 30 dias o ofendido vivo, passou de 60 dias os sucessores, pronto. Já ocorreu a perempção. Tá bom? Tem problemas? Renúncia do direito de queixa, olha que fácil, e perdão aceito de novo na ação privada. Então, de novo, os 4 melhores exemplos de crime de ação penal privada, que vocês vão precisar saber, mas eu estou dizendo aqui que o que vai cair na prova. Artigo 138, calúnia. Artigo 139, difamação. Artigo 140, injúria. E artigo 161, esbulho possessório. Vão cair, ação penal privada, na prova de vocês vão cair esses 4. O que é essa renúncia do direito de queixa? Quando você é ofendido e o crime é de ação penal privada, você não tem que contratar um advogado para fazer a queixa? A renúncia você expressa de forma clara e objetiva ou implícita que você não vai fazer isso. Você manda uma carta para a delegacia ou mesmo para o fórum, manifesto, sem nenhuma formalidade, manifesto o desejo de não querer processá-lo, de não prosseguir com o inquérito. Acabou de renunciar ao direito de queixa, acabou, pega aquele inquérito que estava em andamento, que é aquele que estava parado no fórum esperando a sua queixa-crime, arquivo, você acabou de renunciar. É um ato unilateral. Só o ofendido vai lá antes de iniciar o processo. Renúncia do direito de queixa. Queixa que dá início à ação penal, você renunciou antes. Agora, o perdão aceito é diferente. Você ofereceu a queixa, o juiz aceitou, então começou o processo. Começou aquele lá, vamos começar a intimar as testemunhas, vamos começar a pedir as provas. Aí você, não, eu queria perdoar essa pessoa, eu queria acabar com esse processo. Agora, veja a seguinte situação. Você é acusado do crime de calúnia, injúria, difamação, esbulho possessório. Esbulho possessório é invadir casa dos outros, terra, enfim. Olha lá.
Ele quer agora acabar com o processo? Agora que eu já fui intimado? Não. Agora eu quero uma sentença penal absolutória em meu nome. Porque agora eu vou pegar essa sentença e vou processá-lo por denunciação caluniosa é o crime, né? Ele abriu um processo, um inquérito, por algo que não era crime, e agora eu quero uma indenização civil, que é muito mais aconselhável. Então, quando você perdoa alguém durante o processo, olha a diferença. A renúncia é essa a pergunta da prova. A renúncia antes do processo. Perdão depois do processo. Então, é depois do processo? Então, precisa ser aceito. É um ato bilateral. Você perdoa e ele aceita. O juiz extingue. Você perdoa, o acusado não aceita, o juiz prossegue. Então, é uma espécie de um negócio jurídico, esse perdão aceito aqui para extinguir a punibilidade. Tá bom? Retratação do autor do crime. Então, a pessoa cometeu um crime, de novo, crimes contra a honra, isso é muito comum. A pessoa fala uma besteira, e a gente vê muito isso em políticos. Bom, a gente vê isso em muita gente, mas política é mais fácil. Aí ele, temendo um processo crime, ele vai lá e se retrata em público, no mesmo horário, na mesma emissora, que tem a mesma audiência. Ele não está preocupado com um crime, ele está preocupado com a indenização. Então, essa retratação vai diminuir o valor da indenização, vai diminuir o valor da indenização, direito civil, mas vai extinguir a punibilidade. Tá? Porque aqui são crimes pequenos, tá? Crimes de ação penal privada são penas pequenas. Ninguém vai pro cárcere por causa desses crimes. As pessoas geralmente estão preocupadas com a indenização. Essa sim é preocupante. Então, temos aí, ó, crimes contra a honra: calúnia, difamação e injúria. Artigos para facilitar na prova. Anota aí para ficar fácil de achar. Artigo 138, 139, 140 do Código Penal. Não precisa conhecer muita coisa, só saber achar. Vocês vão saber que são esses os 3 crimes de ação penal privada que a gente vai cobrar de vocês na prova. Tá bom? Então, a retratação é o reconhecimento de um erro, aquele que acusou um crime contra a honra. Não, na verdade, teve um aqui no Brasil, alguém que falou que a esposa de um presidente lá da Europa era feia, parecia não sei o quê. É que é fora do país, mas se fosse aqui no país, é o clássico caso. Aí eles foram lá e se retrataram. Foram 2, né? Aliás, o presidente e o ministro. Aí eles se retrataram. Mas vamos supor que a esposa fosse brasileira. Essa retratação seria, para o processo penal, uma hipótese de extinção de punibilidade. Para o processo civil, só diminuiria a indenização. Por isso que eu falo, permanece a possibilidade de ação. Uma ação civil, né? Perdão judicial. Esse é o último. E aí a gente já vai para a prescrição já. Perdão judicial, bom, perdão a gente já sabe o que é, né? Você está perdoado pelo seu crime. Perdão judicial são hipóteses que a legislação é uma clemência, que nem a gente viu na injúria, na anistia, né? A deusa romana do perdão, a clemência. Então é um perdão que o Estado dá, mas previamente fixado na lei. Então está na lei aquela situação que se caracterizar da forma que está na legislação, você está perdoado. Quer ver um exemplo? Homicídio culposo. Artigo 121, parágrafo 5º, tem a seguinte hipótese. Eu vou dar um exemplo que talvez vocês já conheçam. Eu vou falar, que todo mundo acho que já, a grande maioria deve saber. A Cristiane Torlone, aquela atriz da Globo, ela, sem querer, culposamente, ela matou o filho com um carro num acidente. Essa é a hipótese. Imagina uma mãe que, sem querer, acaba tirando a vida do filho. Para a legislação, essa é uma hipótese de perdão judicial. Então, lembra que eu falei que tem que estar escrito na lei? É isso que está escrito no artigo 121, parágrafo 5º. Então, o juiz vai entender, a lei vai entender que a morte do filho já é a maior punição possível para essa mãe, para esse pai também, né? É ente querido.
até um amigo, eventualmente. Basta provar que tinha esse... Quando é familiar, a prova não é tão difícil assim. Só precisa provar que não foi doloso, né? Não matou porque queria, que era uma Richthofen da vida, né? Matou porque queria a herança. Mas se provar que foi um acidente, e acidentes acontecem, é um caso de perdão judicial, tá bom? Mas as hipóteses são todas típicas, todas previstas na lei. O juiz não tem, apesar de ter o nome perdão judicial, na verdade acho que é perdão legal, né? O juiz só aplica o que já está na lei. E tem hipótese de perdão judicial no homicídio, na lesão corporal, no estelionato, na receptação, enfim. Aí a gente vai ver, os senhores vão aprender com mais propriedade no quarto semestre, que aí quando começar a estudar os crimes, aí a gente vai encontrar essas hipóteses de perdão judicial. O que é importantíssimo para a prova para o perdão judicial, que a sentença que concede o perdão judicial, diz essa súmula 18 do STJ, antiguíssima, 18, é lá de começo dos anos 1900, ela não mantém nenhum efeito da condenação, que nem a lei de anistia. Decretou a extinção de punibilidade por perdão judicial ou por anistia, não tem nenhum efeito da condenação para fins penais. Nenhum. Tá bom? Comunicabilidade entre os autores e os partícipes. Então, vamos imaginar assim. Vimos todas as hipóteses de extinção de culpabilidade, de extinção de punibilidade, desculpa. Quais que aconteceu vai para todos e quais que aconteceu não vai para todos? A morte do agente já é clássico que não vai para todos, né? Então a gente coloca assim, ó. Quais que se comunicam? Vai para todos. O perdão aceito? Se ele aceitou o perdão de todos, abolício crimes, aquilo não é mais crime. A decadência, perdeu prazo? Prazo é para todos. A perempção, o autor deixou o processo parado? Acaba para todos os autores. A renúncia do direito de queixa também. A retratação no falso testemunho, por exemplo. São só exemplos, tá? Eu não vou entrar nessas minúcias aqui na prova, só para saber que tem alguns que ocorreu, vai para todo mundo. E tem alguns que não vão para todos, né? Não se estendem para os demais. Morte do agente. Tem 5 agentes, um morreu, continua o processo contra os 4. O indulto e a graça. Lembra que o indulto e a graça, eles são pessoais? Ai, que susto. Eles são pessoais, especialmente a graça. E o indulto, ele pode ter algumas condições específicas que não se aplicam a todos. Eu já vi indulto, assim, para réus com mais de 70 anos. Tem o Paulo Maluf com 72 e tem o Aécio Neves com 50. Estou chutando aqui, não sei a idade do Maluf, eu sei que é mais de 70. Pronto, Paulo Maluf acabou de ser agraciado com o indulto. O Aécio não. Prescrição, que a gente vai ver hoje. Perdão judicial, também ele se comunica, porque é a hipótese legal. Renúncia do direito de queixa e a retratação na calúnia e na denúncia. Porque quando você se retrata para a ofensa do determinada pessoa. A não ser que você faça uma retratação irrestrita, né? Mas aqui eu estou falando de situações em que você ofende mais de uma pessoa, né? Você ofende um casal, uma família, e aí vem a retratação um e não para outro. Tá bom? A anistia, eu deixei esse comentário aqui no final, porque é o seguinte: é uma lei. Então, se é uma lei, ela sai do Congresso Nacional com uma certa liberdade, porque é fruto da soberania popular, são os nossos representantes. Respeitados os limites da dignidade da pessoa humana, as cláusulas pétreas, a lei, ela pode ter qualquer limite. Então, a própria lei pode dizer, esses efeitos se comunicam a todos, não se comunicam. Então, a lei de anistia é a única que tem um pouco mais de liberdade. Tá bom? E para finalizar, eu falei isso aula passada, porque alguém me perguntou, eu acrescentei esse artigo aqui. O artigo 108 diz o seguinte, eu diz até o exemplo da receptação, né? A receptação é você adquirir um produto que sabe que é produto de crime. Não é produto duvidoso, né? É produto de crime. Você sabe ou você deveria saber. Se esse
crime anterior, furto, roubo, estelionato, apropriação indébita ou até uma outra receptação, ocorrer extinção de punibilidade, ele não afeta o segundo crime. Há uma independência, tá? Então, é isso que diz esse artigo 108, que a gente chama isso de norma penal explicativa. Então, o artigo 108 não é um tipo penal incriminador, é um tipo penal explicativo, norma penal explicativa. Ele está dando uma aula para a gente, falando assim, ó, tiver crimes que dependem um do outro, receptação é o grande exemplo que eu me lembro aqui, falsificação também, em alguns casos, né? Você falsifica um documento para conseguir fazer uma outra coisa. Quando você extingue o primeiro crime, por qualquer uma hipótese, isso não atrapalha a validade do segundo crime. São situações independentes. Tá bom? A prescrição do crime de furto é o que eu falei lá passada. Não impede, prescrição é uma hipótese de extinção de punibilidade, tá? Não impede a punição pela receptação daquele que comprou aquele iPhone 12, nem sei que número que tá, por R$2.000. Um iPhone 12 por R$2.000? Ah, eu vou comprar. Ah, pronto. Receptação. Não dá para falar, eu não sabia que. Bom, isso aqui a gente vai ver no quarto semestre. Eu não sabia que era produto de crime. Devia saber. Tá bom? Então é isso, gente. A unidade 7 agora está acabada. Agora eu sabia que a gente ia acabar bem rápido. Diga, Jonathan, desculpa ter corrido, não ter parado, mas agora eu ouço a pergunta de vocês. Não, tranquilo, professor. Boa noite. Boa noite. Quando, lá no inciso 5, quando você falou pela renúncia do direito de queixa e tal, acho que eu dei uma viajada ali. O senhor disse que tem dois momentos. Uma quando a pessoa, quando é renúncia do direito à queixa, que ocorre antes da efetivação da queixa-crime, é isso? Joia? Isso. E o outro momento que se torna perdão quando a pessoa já instaurou o processo. Perfeito. Aí, a minha dúvida ficou aqui nesse ponto. A questão do réu poder querer a sentença absolutória, dele aceitar ou não o perdão, é um requisito opcional ou ele pode exigir isso? Não, ele pode exigir quando a lei fala assim: o perdão aceito é hipótese de extinção de punibilidade. Então, que o Código Penal e o Código de Processo Penal é mais extenso em explicar, ele está dizendo assim: não é porque a pessoa se arrependeu daquele processo é que o processo vai parar. O processo vai continuar até a decisão de mérito, né? A gente vai, vocês vão aprender no processo civil e no processo penal, um princípio. Você já deve ter aprendido isso na Lei de Introdução ao Ordenamento Jurídico. A função jurisdicional é inafastável. Levou o caso para o juiz, ele tem que decidir. Ele não pode falar, eu não vou decidir. Então, é nesse sentido que eu estou querendo dizer. O processo começou, vai ter uma sentença. A gente agora está falando do direito penal, né? Então, começou um processo por calúnia, vai ter uma sentença. E quando eu não aceito esse perdão daquela pessoa que está me acusando de uma calúnia, de uma injúria, agora eu tô antecipando a lógica, né? É porque eu quero essa sentença penal condenatória. É muito comum para servidores públicos, policiais, por exemplo, que tem aquela questão, não sei se tem servidores públicos aí, promoção por merecimento, uma lista por merecimento ou antiguidade. Se tem um inquérito e um processo instaurado para o seu nome, você não vai promovido por merecimento. Você vai para a lista da antiguidade, que demora mais. Então você fala, opa, eu quero uma sentença absolutória para provar que eu não tive culpa no cartório, né? Então é nesse sentido que eu estou querendo dizer. Eu não aceito o perdão. Por que eu não estou aceitando? Porque eu quero a sentença que prova. Às vezes não dá certo, viu? A sentença vem e te condena. Enfim. Mas o objetivo é esse quando a pessoa não aceita. O culpado sempre aceita. É um conhecimento aí, um pouco de experiência. Quem não aceita é o inocente, aquele que tem certeza que não fez. Ele falou, não aceito, vamos até o fim. Eu vou provar que eu... Quando você vê assim, você fala, opa, esse cara é inocente. Ou engana muito bem. Responde. Beleza, obrigado. Tá bom? Então, Respondi. tá joia. Então tá bom, gente. Sem mais delongas, eu só vou parar a gravação, que aí muda os vídeos, né?
Pronto.